com a palavra o nosso amigo Marcos Juver. Tá. Então, boa noite, pessoal, boa noite. Já fazia um tempinho que a gente não se via e hoje vamos estudar, né? Vamos estudar doutrina espírita com esse tema que a casa nos apresentou sobre a influência espiritual em nossos pensamentos. Então, é um estudo não tão aprofundado como eu gostaria, porque ainda bem que na doutrina espírita, por mais que desejamos estudar de forma completa, profunda, sempre tem margens de você encontrar uma outra ótica de entendimento, uma linha de raciocínio diferente. Graças a Deus, a doutrina espírita nos dá essa oportunidade. Por isso que é importante estudar. Por isso que é importante a gente olhar, quando sair, o horário que tem lá embaixo, dos cursos que serão dados durante a semana, do Pentateuco Kardeciano, das obras de André Luiz, porque por mais que a gente pense e acredite, até de forma sincera, eu já sei tudo, já conheço esse livro, não conhece. Não conhece. Cada releitura, cada forma de você retomar a leitura faz com que, com a tua experiência acumulada, apareça pontos que você diz, mas como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não vi isso antes? Por isso, o nosso aprendizado é contínuo, permanente, e a casa oferece essa oportunidade. Teremos vários cursos para serem ofertados a vocês, e o estudo é fundamental. Claro que a palestra espírita elucida, é interessante porque traz o ponto de vista de vários companheiros que aqui estão expondo a doutrina, mas o estudo em grupo é muito importante. É muito importante. Então o convite está feito. Quando vocês descerem, verão as relações, os dias, os horários, bem variados, para que ninguém possa ficar de fora da nossa proposta. Por isso, nós vamos estudar esse tema que está lá no Livro dos Espíritos, e que Kardec e Chico também, vou começar pelo Chico, num livro de Emmanuel, chamado Roteiro, um livro um pouquinho desconhecido de alguns espíritas, mas que traz muita coisa sobre o trabalho do nosso querido Kardec, e muito embasamento teórico da nossa doutrina. Por isso, eu separei apenas 2 pequenos parágrafos para vocês entenderem aqui o que nós vamos discutir aqui. Vou ficar aqui embaixo para não atrapalhar o pessoal daqui. Para admitir a influência dos espíritos, já que a gente vai trabalhar com isso hoje, a influenciação deles, é necessário aceitar a ideia de que há espíritos. Então, quem está aqui não acredita na sobrevivência dos espíritos após a morte, achando que tudo acaba, não vai entender do que a gente vai falar. Mas como nós somos espíritas, estudamos a doutrina espírita, lemos os livros espíritas, e todos aqui estão desejando compreender um pouco mais da doutrina, creio que todos aqui já entraram com essa condição número 1. Existe vida após a morte do corpo, porque o espírito não morre. Sem essa premissa, não poderemos dar continuidade ao estudo. E Kardec fazia isso na sua época. Ele não discutia com as pessoas, não batia a boca. Quando ele percebia que alguém não estava dentro dessa máxima aqui, ele mudava o assunto, ia embora, não discutia, nunca bateu boca com ninguém. Não quer aceitar, não entendeu a proposta? Olha, o meu livro é esse aqui, você quer ler? Se a pessoa não quisesse, também não tinha problema nenhum. Mas ele não fazia proselitismo das suas obras. Então, é necessário aceitar a ideia de que há espíritos e que estes sobrevivem à morte do corpo físico. Isso bem colocado e já aceito por todos aqui, creio eu, Emmanuel complementa dizendo assim:
Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles, necessariamente, se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. E foi isso que Kardec descobriu quando foi convidado pela primeira vez a participar de uma reunião das mesas girantes. Ele viu imediatamente ali que havia algo inteligente por trás daquilo ali. O que é que ele dizia? Que a mesa não tem músculos, não tem boca, não fala, não tem braços. Alguém inteligente por trás daquilo estava promovendo toda aquela manifestação. E aí começa a sua pesquisa, que culminou numa obra maravilhosa, em que muitos de nós ainda não conhecemos. Por isso que a gente sempre convida a estudar as obras de Kardec. Na verdade, diz Kardec, na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da nossa vida. Essa influência, segundo ele, pode ser oculta, extremamente sutil, imperceptível, ou claramente perceptível, que nós vamos falar daqui a pouco. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser má, fugaz, rápida, duradoura, e não tem nada de sobrenatural. É isso que nós vamos tentar estudar aqui hoje. Não tem nada de miraculoso ou sobrenatural. E é na questão 459 do Livro dos Espíritos que ele faz essa pergunta que virou clássica na doutrina e que todos vocês conhecem. É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta que quando a gente lê pela primeira vez, nos assusta. Quando a gente lê essa resposta pela primeira vez, a gente vai ver que os espíritos amigos disseram, muito mais do que imaginais. Muito mais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente vai estudar exatamente isso. Como é que eles podem dirigir, ou orientar, ou influenciar o pensamento e até o livre-arbítrio de cada um de nós? Como é que eles conseguem fazer isso? Tanto no lado positivo, como no lado negativo. No lado bom ou no lado ruim. Como isso acontece? E como a doutrina espírita explica isso de forma racional, objetiva e lógica, como foi todo o trabalho de Kardec. Kardec foi caracterizado como um homem de bom senso, e por isso ele era respeitado por todos aqueles que o conheciam, até pelos inimigos gratuitos da doutrina espírita, sabendo que ali tinha um homem de bom senso e de lógica extrema. Bom, entramos então no campo da obsessão, que seria uma outra palestra, se a gente quiser se aprofundar nisso que está aqui, nesse slide aqui. Só esse slide já dá uma palestra. Mas nós temos que tocar nesse assunto para entender como essa proximidade dos amigos espirituais se processa encarnado ou desencarnado. Porque muitos pensam, quando a gente fala de obsessão, é só de lá para cá. E não é bem assim, não. Então, quando a gente pega o livro dos médiuns e começa a estudar esse problema de forma profunda, vamos ver, deixa eu ver aqui se funciona, está aqui, ó. Tem do desencarnado para o encarnado, que é o que eu acho que todo mundo acredita, que sabe que existe, mas esquece que existem esses outros. Do encarnado para o desencarnado também, você, encarnado, pode prejudicar um companheiro, um ente familiar que acabou de desencarnar, pelas suas vibrações, pensamentos, ações. Na nossa família aconteceu um caso há muito tempo, a nossa família, em que uma tia nossa, de repente, se viu viúva,
Mas durou muito tempo ela assimilar essa viuvez. Durante muitos anos, você entrava no quarto dela, do meu tio, estava tudo ali. Durante muitos anos. Roupas, no banheiro, pincel para barbear, estilete, navalha, barbeador, tudo lá. Como se o meu tio tivesse saído por uma viagem que iria voltar a qualquer momento. Até que, num determinado momento, lá em Brasília, onde mora um tio nosso, que frequenta também uma casa espírita lá de Brasília, fundador de uma casa lá de Brasília, recebe então a mensagem do seu irmão, do meu tio, dizendo para orar pela minha tia, porque ela estava prejudicando tremendamente. Ele não podia realizar aquilo que ele precisava no mundo espiritual, porque ele estava preso aos miasmas mentais da minha tia. Não estou dizendo que não se deve, nem pode jogar fotos fora, roupas de qualquer maneira jogar fora. Não é bem assim. Tem um bom senso em tudo, pessoal. Tem um bom senso em tudo. Por que não a foto do ente querido ali do lado? O problema é como você olha aquela foto. Como você se sente quando olha aquela foto. Prejudica você e ao nosso companheiro. Isso eu não vou ensinar a fazer. Eu acho que o bom senso de cada um sabe aonde vai o ápice desse amor. E até que ponto esse amor pode prejudicar até mesmo o espírito desencarnado. E por esse mesmo motivo você também prejudica aquele que está encarnado, que pode ser de encarnado para encarnado. É o que mais tem aí. De encarnado para encarnado. E também no mundo espiritual. De desencarnado para desencarnado, como conta várias obras espíritas, principalmente de André Luiz, mostrando como isso cientificamente acontece. Então repare que esse campo vibracional da obsessão, ou também dos pensamentos positivos, que também são contagiantes, pode entrar nesse campo de estudos que está aqui. Nós não vamos nos aprofundar, porque não é o tema de hoje, mas ele é pré-requisito também para entender as influenciações que somos envolvidos a todo momento, a todo instante, porque não esqueçam, vocês são espíritos. Às vezes nós esquecemos desse detalhe, mas somos espíritos, encarnados aqui. E tem vários aqui também desencarnados. Somos espíritos. É que o nosso dia a dia atribulado, conflituoso, correndo atrás de dinheiro para pagar aluguel, comprar comida, às vezes nós esquecemos desse detalhezinho. Mas somos espíritos. E como ser espiritual que nós somos, imortais que nós somos, temos um campo magnético que atrai para nós espíritos bons ou ruins, de acordo com o nosso pensamento, que André Luiz chama de hálito mental, que vai atrair para o nosso lado espíritos bons ou ruins. Daí o fato de você, em determinado momento, estar do lado de uma pessoa e se sentir extremamente mal. Porque as vibrações daquela pessoa não são das melhores, como nós gostaríamos que fosse. O seu pensamento, o que ela fala, o que ela faz, o tipo de papo, de vocabulário, de atitude, faz com que você se sinta mal quando chega perto dela. Você sente aquela vibração. Por quê? Porque ela atrai como um imã, como eu falei, entidades que se afinizam com o tipo de conduta daquela criatura. E muitos, com uma maior facilidade do que outros, sentem essa vibração quando chega perto. E o outro lado também existe. Chegava perto do Chico para você sentir, primeiro, o perfume de Sheila envolvendo o ambiente. E quem não gostaria de estar ao lado do nosso querido Chico?
para sentir as vibrações de amor, carinho, de espíritos amigos que estavam ao seu redor. Por isso que a gente tem que orar e vigiar, como está no Evangelho, para atrair ao nosso lado espíritos dessa índole, de amor, de carinho, de fraternidade, fugir da fofoca, fugir do disse-me-disse, para complicar as situações, criar inimizade, criar tumultos. Por isso que a gente tem também um cuidado terrível com esse tal de WhatsApp aí, né? Quantos companheiros, eu estou falando só da doutrina, começaram a brigar por causa dessas fofoquinhas, que agora vão até crescer um pouco mais, por causa do momento que a gente está atravessando. A gente está caindo nas armadilhas que eles montam, porque eles são extremamente inteligentes. Quem acha que o obsessor é burro, está enganado. Pelo contrário, são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. E quando dão bote, é na hora certa e não perde a viagem. Ele te policia, te vigia, 24 horas por dia. Ele sabe quem é você, o teu ponto falho, aquilo que te dá prazer, que te apetece. E só vai empurrando. De que maneira? Através dessa técnica de obsessão que começa por uma obsessão simples, quase imperceptível, e vai aumentando. Chega a fascinação e vai aumentando. Subjugação e vai aumentando. Até chegar à auto-obsessão, que é o maior dos casos que nós temos aqui. Os amigos espirituais afirmam, principalmente quem faz o trabalho da assistência fraterna, percebe que grandes problemas que nós trazemos nessa encarnação são oriundos de uma auto-obsessão. Com isso, atraímos o quê? Doenças, dificuldades no âmbito familiar. E aproveitando esse ensejo aí que eu vou colocar, né, porque o processo de doença que nós trazemos, que nós mesmos provocamos, se nós provocamos, podemos também curar. Aí que vem a expressão autocura, que segundo Gilberto, 8 de março, inicia-se, são 8 encontros, né, ou 6 encontros? 8 encontros, às quintas-feiras, de 9 ao meio-dia, a nossa querida Luzia Matias vai dar esse curso de autocura, começa dia 8 de março, quinta-feira, e durante 8 encontros, 8 módulos, ela vai nos trazer tudo que a gente pode aprender para se policiar, para começar. O horário para alguns eu sei que vai ser complicado, é o horário que ela podia, de 9 a meio-dia. Autocura, para exatamente atender esses problemas de auto-obsessão. A maior parte dos problemas trazemos dessa encarnação. Muitos acham, tudo vem lá do passado delituoso. Não é bem assim, não. 80% a 85% dos problemas que nós passamos, seja até pela prova da dor, provas e expiações dessa encarnação, provém desta mesma vida, desta mesma encarnação. Continuando. Kardec, na Revista Espírita de 1858, apresentou um caso muito interessante, que nós não vamos contar todo o caso, que são 2 páginas da Revista Espírita. Aliás, outro grande desconhecido do Espírita, né? A Revista Espírita. Tem gente aí que nem sabe que é obra de Kardec. Então, a Revista Espírita de 1858 apresenta-nos um exemplo desse fato, de uma obsessão simples que estava chegando ao estágio de fascinação, do Messier, do senhor F., moço instruído, de boa educação, caráter suave, benevolente, mas que foi vitimado por um processo de fascinação.
que só chegou ao fim com a ajuda dos bons espíritos. Então Kardec tomou esse caso para si, e na sociedade espírita, fizeram várias reuniões de tratamento obsessivo aos moldes como nós temos nas nossas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão. E Kardec então fez um trabalho sério envolvendo os espíritos que estavam em torno dele, porque a gente nunca está sozinho nessas horas. Às vezes é uma falange de espíritos que estão ali. E é difícil um trabalho desse. Leva tempo. Principalmente quando está no estágio da subjugação, que é o último estágio da obsessão, quando você já perde completamente o seu livre-arbítrio. São eles que te comandam como um marionete, como um fantoche. É o estágio mais grave e que demora muito, muito. Eurípides, que fazia esse trabalho no colégio, lá nos porões do colégio Allan Kardec, com o auxílio dos seus alunos, levava menos tempo, mas ele era Eurípides. Mas, em geral, é um processo muito difícil. Tem cura, mas demora um pouco, porque já está num estágio mais avançado. Então, como foi que Kardec resolveu e como ele estudou esse caso do senhor F? Ele, então, fez, nessa mesma edição de 1858, algumas observações que servem, claro, até os dias de hoje. Então, Kardec, ao estudar o caso, ao analisar o caso com os companheiros médios da sociedade espírita, colocou para a gente o seguinte: item 1, os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa, depende da sua índole, do seu hálito mental. Não é preciso para isto ser médium, porque muitos, ele é médium, por isso que ele está com esses problemas, é mediunidade. Não, Kardec afirma que não. Estou falando médio naquele sentido mais extensivo, como vocês falaram. Tem mediunidade de várias maneiras, de várias formas, de várias, vamos dizer assim, graduações. Então não precisa ser ostensivamente falando médium, de evidência, na psicografia, na audiência, não. Não precisa ser médium. Primeira conclusão dele. Depois, não havendo a faculdade mediúnica, eles agem de 1001 maneiras, porque não falta criatividade para eles. Eu falei, eles conhecem a gente muito bem. Eles estão sempre ao nosso lado. Não foi essa a pergunta que nós colocamos no livro dos Espíritos? Nos influi de tal maneira que a gente, às vezes, fica perdido numa nuvem de espíritos que a gente não vê, mas estamos cercados deles devido à nossa, vamos dizer assim, atmosfera espiritual. Terceiro, a influência dos espíritos sobre nós é constante. Eles não param. O que vai dormir? O obsessor vai dormir? É constante. E quando você dorme, ele diz, vem comigo. Por isso que é importante, antes de dormir, a prece salutar, a boa leitura, um livro de mensagem, porque de forma inadvertida, quando você faz tudo errado, vê aquele filme violento ou de apelo sexual gratuito, quando sai do corpo, quem que está ali do teu lado? É ele. Vem comigo. Por isso que muitos acordam no dia seguinte, eu estou com enxaqueca, ânsia de vômito, dor na barriga, mal-estar, não sabe por quê. Foi uma viagem que fez com o seu amiguinho obsessor, lá nas profundezas do umbral. Porque você quis, porque você desejou. O controle remoto está na tua mão, você pode escolher vários botões ali, mas escolhe o canal que te apetece. Aí vai ter que se garantir depois no sono, quando o teu corpo, o teu espírito sai do corpo e vai se encontrar com o nosso companheiro.
O obsessor, ele apenas te envolve e te intui, mas ele não te obriga a fazer de maneira como nós às vezes ouvimos aí fora. Tudo é culpa do obsessor, tudo é culpa do obsessor. Não é bem assim. Às vezes ele está passando lá fora, mas escuta aquele barulho da tua casa de briga, palavrões, os filmes violentos, como eu falei, e ele, bebidas e mais bebidas. Aí ele vai dizer, opa, essa casa aí está excelente para a gente frequentar. Então nós é que abrimos a porta para que eles entrem na nossa casa. Eles não abrem a porta, nós os convidamos para entrar na nossa casa. Seja no excesso de alimentação, no tóxico, no sexo, tudo que é feito em excesso, e de maneira desvairada, atrai com seus fluidos mentais negativos esses espíritos para o seu lado. Porque eles morreram, não são mais dependentes químicos? Será? Tudo que eles precisavam em vida, continuarão precisando na vida espiritual. A morte não muda nada, pessoal. Vamos ser na pátria espiritual o que somos hoje. Ninguém vira santinho nem diabinho de uma noite para outra, no momento do desencarne. Iremos simplesmente continuar a ser o que somos hoje. Quarta conclusão de Kardec. 3/4, ou seja, 75% de nossas ações mais, como eu falei aqui, e de nossos maus pensamentos, são frutos dessa sugestão oculta que vem pelos irmãozinhos inferiores. Ou superiores. Algumas doutrinas esotéricas afirmam que o primeiro pensamento é aquele pensamento teu. É o pensamento correto que você tem que, numa encruzilhada, tomar um caminho. Aí você faz uma prece, aquele primeiro pensamento que vem é o que você tem que fazer. Várias doutrinas esotéricas falam sobre isso. Inclusive orientais também afirmam tal coisa. 5. Não há outro critério senão o bom senso para discernir o valor dos espíritos. Basta parar e ter bom senso. Uma sugestão que chegou, eu sei que essa sugestão não é minha. Não é coisa boa. Isso não é coisa minha. Não, eu não vou fazer tal coisa. Isso não está correto. Use o bom senso. Qualquer fórmula dada para esse fim pelos espíritos é absurda. Portanto, se você for numa casa espírita, para pedir uma reunião mediúnica, para que o espírito fale para você o que você tem que fazer, e o espírito responde, caia fora dessa casa imediatamente. Essa casa não é séria, porque espíritos superiores não dizem, não falam para você o que você tem que fazer. Eles respeitam tremendamente o seu livre-arbítrio, respeitam, mas nunca vão dizer para você o que você tem que fazer. Senão você perde o mérito do seu crescimento moral, dos valores do espírito, em direção àquela escala infinita da evolução. Ele nunca vai dizer para você o que tem que fazer. E se alguém fez isso alguma vez, chegou em alguma casa procurando conselhos dos amigos espirituais, não acreditem. Eles respeitam o teu livre-arbítrio. Eles vão sim, através de uma prece, você vai fazer aquela prece, que eu seja intuído, mas, não, aí eles vão dar até a intuição, não, vá por ali, não, eu vou por aqui, eu me garanto. Ele sabe que você vai cair, e ele vai estar sempre ao teu lado, para quando cair, te dar a mão e te apoiar. Eles, principalmente os nossos espíritos guardiães, eles nunca nos abandonam. Nós é que abandonamos eles. Mas eles nunca nos abandonam, porque eles sabem que a gente vai tropeçar lá na esquina. E eles estão lá para dar a mão para levantar. Outra coisa,
Os espíritos inferiores receiam o que lhes analisam as palavras, desmascaram-lhes as torpezas e não se deixam prender por seus sofismas. Então, numa reunião séria de desobsessão, pode chegar aquele espírito pseudo-intelectual, envolvendo o médium, fascinando o médium, acreditando, fazendo acreditar o médium que aquele espírito realmente é um espírito de altíssima evolução espiritual. E se deixa fascinar por isso. Mas quando a lógica e o bom senso falam mais alto, eles não aguentam. Isso é desmascarado imediatamente. Eles se afastam imediatamente quando são descobertos e não retornam mais. Por isso que temos que estudar a doutrina espírita. Por isso que o médium também tem que estudar, e muito, a doutrina espírita. Para que não se deixe envolver. E dentro da seara mediúnica está cheio de casos assim, pessoal. Cheio de casos assim. Em que o médium se deixa fascinar pela beleza das palavras do Espírito, que apenas quer envolvê-lo de uma maneira para que na hora certa dê o bote certeiro. Portanto, conforme os ensinamentos espíritas, a influência espiritual sobre nós pode ser boa ou má, como nós falamos, mas em toda e qualquer situação só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e ele. Daí a importância da gente estar sempre pensando no bem, estar sempre em sintonia, em prece com os amigos espirituais. Seja na condução, no ônibus, no metrô, no trânsito, na rua, sempre em sintonia, com boas obras ao seu lado, para que possa ler, meditar, refletir, trazendo para o teu lado esses espíritos que te amam e querem te ajudar. Então permita que seja ajudado, porque eles respeitam o seu livre-arbítrio. Não quer, eles não vão forçar a barra, mas se desejar, eles estarão ao teu lado. Em muitos dos pensamentos que temos, surgem-nos, às vezes, ideias diferentes e mesmo contraditórias acerca do mesmo assunto. Ou seja, eles se aproveitam e vão colocando aquelas ideias ali para embaralhar, te confundir. Te confundir mesmo. E olha, até mesmo dentro da literatura espírita já estamos vendo tal coisa. Quando aquele médium que eu falei se deixa sugestionar para escrever obras que não tinham a mínima necessidade de existir. Não vai complementar nada, não vai trazer nada de novo, mas sim discussões, brigas dentro do movimento espírita. Existem duas coisas, movimento espírita e doutrina espírita. Doutrina espírita é Kardec, é o Pentateuco, são as obras complementares do Chico. Isso é a doutrina espírita. Movimento espírita, quem faz é a gente. E nós somos os maiores inimigos da doutrina espírita. Nós espíritas. O problema são os homens. O movimento espírita tem que parar de fazer essas discussões, parar com os melindres que a gente vê nas casas espíritas, discussões tolas e bobas, porque a gente, quando abre os olhos, caí na armadilha do meu companheiro, me deixei levar, fui menos esperto do que eles, e a gente cai nas armadilhas dele. Hoje, o maior prazer de um espírito obsessor de uma casa espírita é acabar com esse templo aqui. Eles não querem, de maneira nenhuma, que o movimento espírita cresça e que o Brasil seja definitivamente coração do mundo e pátria do Evangelho. E eles vão fazer de tudo para que vocês não venham mais à casa espírita, que desistam da doutrina espírita e, principalmente, seja trabalhador da casa espírita. É o que eles mais desejam hoje, nessa virada do terceiro milênio. Num outro livro do Rodolfo Caligares, na pesquisa achei esse livro, Páginas de Espiritismo Cristão.
Eu nem sei onde mais está esse livro, já não está mais lá em casa. Páginas de Espiritismo Cristão. Rodolfo Caligares diz: pensar é vibrar, é vibração, magnetismo. É entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve, mas a gente não vê. Não podemos descuidar da nossa casa mental e seguir vida fora, arrastados pela ação maléfica dos espíritos atrasados. Temos que acordar, minha gente. Vamos despertar. Vamos ser mais inteligentes do que eles. Vamos optar melhor pelo nosso livre-arbítrio. Faz uma prece antes, a resposta virá, e com o teu bom senso, com a tua lógica, você vai dizer: poxa, essa informação é boa, porque outras ruins virão também, se você não se policiar, para tirar do caminho do bem. É, no entanto, possível neutralizar essa influência, e para isso, a doutrina espírita nos indica uma receita simples, porém infalível: a prática do bem e a fé em Deus. Fora da caridade não há salvação. Essa máxima é definitiva. Repara que Kardec não diz fora do espiritismo, é fora da caridade. Sem caridade, sem a prática da caridade, o Chico dizia que você não atrai para o teu lado os bons amigos espirituais. Fazendo bem em qualquer lugar, não precisa ser na casa espírita, não. Em qualquer lugar, quando você faz o bem, você atrai para o teu lado os amigos espirituais. Por isso que você chegava ao lado do Chico e se sentia bem. Claro que se sentia bem. Estava cercado de uma nuvem de espíritos de altíssima evolução espiritual. E na questão 122 do Livro dos Espíritos, Kardec então vai dissecar melhor esse assunto. Na questão 122, esse fundamento ele resume da seguinte maneira: o livre-arbítrio, que nós acabamos de falar agora, e de que gozamos, apanágio do espírito humano, se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, conforme a gente vai entendendo a proposta de Jesus, praticando a caridade, as opções de livre-arbítrio vão começar a abrir. À medida que o espírito vai crescendo, à medida que ele cresce, novos desafios irão aparecer para ele. Novas provas irão aparecer. Senão, como é que ele vai fazer o teste para evoluir, para crescer? Todos nós, todos os espíritos, inclusive aqueles que hoje já são espíritos de primeira ordem, espíritos crísticos, como Jesus, e igual a Jesus tem bilhões, trilhões, quatrilhões iguais a ele, passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Só que com algum detalhezinho, né? Eles sempre utilizaram o livre-arbítrio no caminho do bem. Por isso que nós estamos na Terra. O planeta ideal para receber espíritos como a gente. Ainda egoístas, vaidosos, extremamente vingativos. É o planeta certo para receber espíritos como nós. Outra coisa que Kardec pontua: as influências espirituais que nos cercam fazem parte das leis da vida. Lei de ação e reação. Esqueceram dessa proposta também que Jesus nos trouxe, que foi trabalhada por também André Luiz? As tentações decorrem disso. Uns cedem a elas e outros resistem. E cada encarnação é um teste, é um desafio. E toda encarnação a gente cai. Mas Deus é tão bom que nos dá novas oportunidades. Vai, companheiro, dessa vez você vai vencer. Dessa vez você vai sair vitorioso. Mas lá na frente, no finalzinho, tropeça e tem que começar de novo. Até que você vai vencer. Por isso que nós estamos aqui, né? Nesse planeta, de provas e expiações. Lei de ação e reação.
As boas influências procedem dos bons espíritos. Não tem outro caminho. As más influências vêm dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se da criatura e dominá-la, e rejubilam-se quando conseguem. Vencemos, conseguimos, derrotamos. Eles ficam anos, às vezes, para tentar chegar a esse objetivo. Essa influência só o acompanha na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Se você sempre estiver centrado no caminho do bem, naquelas histórias que o Divaldo conta, quantos obsessores tentaram acabar com a sua obra lá na Bahia, tentar desmascará-lo, mas venceu do trabalho do bem, trazendo inclusive o seu obsessor para trabalhar ao lado dele. Ele conta essas histórias de vez em quando por aí. Quantos espíritos obsessores ele trouxe para a sua seara de amor. E o Chico? Quantos inimigos viraram amigos, sustentando o trabalho dentro do centro espírita que ele trabalhava, protegendo lá na porta. Não, eu conheço esse daí, esse não vai entrar não, pode deixar, Chico, eu vou... Como se fosse aquele segurança lá na porta. Eles me conhecem, eles não vão entrar não. Viraram trabalhadores da casa espírita. E de todas as casas, onde temos reuniões mediúnicas, e trazemos esses espíritos para serem abraçados, atendidos, esclarecidos, quando eles entram em si e reconhecem os erros, os crimes, e que a vingança nada mais é importante nesse momento, quando nós fazemos entender, pensa em você, companheiro, reflita em você, vamos falar de você, aí ele cai na real. Às vezes demora um pouco, mas ele cai na real e vira trabalhador da casa espírita. E hoje deve estar cheio desses companheiros aí. Viraram verdadeiros trabalhadores. Porque trabalho aqui no mundo espiritual não falta, e no material também. Não falta serviço. Conseguir império sobre si, como disse Kardec, significa o mesmo que elevar-se moralmente. Porque você cria um campo vibracional que eles não conseguem adentrar dentro de você. Eles vão respeitar aquela força invisível que você traz por trabalhar no bem. Os espíritos verão aquilo, reconhecerão aquilo. Elevar o chamado padrão vibratório, né? O que se consegue com bons pensamentos. Pensamento é tudo. Bons pensamentos, bons sentimentos, bons atos, isto é, a prática constante da caridade e da máxima fora da caridade. Não há salvação. Na questão 465 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim: os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que soframos como eles sofrem. É como aquela criança na escola, quando está acabando o ano, vê que vai ficar reprovada, mas ela não quer ficar reprovada sozinha. Vai fazer de tudo para prejudicar ao máximo, para que outros coleguinhas fiquem reprovadas com ela. Porque ela não quer ficar reprovada sozinha. Então ela vai fazer a cabeça de, não estuda isso não, não vai fazer a prova não. Vai envolver para que eles também caiam na mesma armadilha. No mundo espiritual não é diferente. Isso não lhes diminui os sofrimentos, mas fazem-no por inveja. Não, esse cara é melhor do que eu? Não, eu vou provar que ele é que nem eu. Inveja pura, por não poderem suportar que haja seres felizes. A felicidade para esses irmãozinhos é como se fosse um raio na cabeça deles. Eles não admitem que existem pessoas felizes. Por eles serem felizes, ele quer que todo mundo seja infeliz também. Esse é o grande prazer dele, te destruir a tua felicidade. E a gente não pode cair nessas armadilhas, pessoal. Repito,
temos que ser mais inteligentes do que eles. Por maior que seja a nossa prova, a nossa expiação, ou como está lá no Evangelho, o choro e o ranger de dentes. Dificuldades são inúmeras, mas nós temos que aproveitar tudo isso para transformar em coisas boas. E todo mundo cresce junto com isso. Isso está na questão 465. Aí eu trago 4 imagens com a mesma temática. 4 imagens com a mesma temática. Todas elas. Só aqui uma aguinha, por favor. Por que isso? Dependência química. Já falamos isso aqui, tivemos uma palestra sobre isso, algum tempo atrás, aqui mesmo. Ninguém bebe sozinho, foi o que nós falamos aqui. Ninguém fica alcoolizado sozinho. Ninguém bebe de cair no chão sozinho. Com ele ali tem vários espíritos deitados ali com ele. Por quê? Lembram que eu falei que a morte não muda nada? Se eu gosto de beber, se eu gosto de me drogar, não vai ser a morte que vai acabar com isso, porque o espírito não morre. Eu vou continuar dependente químico. Eu não fui elucidado para me afastar disso. Por isso que nós, espíritas, numa campanha que começou há mais de 30 anos lá na FEB, contra a pena de morte, aliás, era uma campanha que não era só pena de morte, era eutanásia, aborto, suicídio. Essa campanha era para ser uma campanha pontual, para durar menos de um ano. Está durando até hoje, pela necessidade dos espíritos que aqui habitam o planeta. Quando se fala em pena de morte, você destrói o corpo, mas não destrói, não elimina o espírito. E ele vai continuar, potencialmente falando, mais forte, influenciando outras pessoas para fazer o mesmo que ele fazia. Por isso que nos países que tem pena de morte, como nos Estados Unidos, aparece um maluco lá com metralhadora, sai matando todo mundo. Em cinemas, teatro, um cara lá de cima do prédio, matando todo mundo lá embaixo. Do nada. Quer dizer, para nós sabemos. Nós sabemos o porquê disso. Lei de ação e reação, inclusive. Então, nesse caso aí, os espíritos que procuram te atrair, no caso aqui para a bebida, aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, colocar na sua cabeça, como o André Luiz descreve muito bem. Você precisa beber, bebe. Aí ele, uma força irresistível, ele vai lá, pega a garrafa de uísque. Era para ser aquela dose social, acaba esvaziando a garrafa. Ou abre a geladeira, acaba com tudo que tem lá, com a cerveja que tem lá. Porque ele precisa beber. E literalmente, ele vai ser o teu médium. Ele vai ser o teu médium. Aliás, perdão, você será o médium dele. Porque ele precisa beber, ele precisa de um médium. Porque ele vai beber contigo. Ele suga as emanações alcoólicas que saem pelos poros da pele. Ele te dá um abraço de polvo e suga as energias de tudo aquilo que fazemos em excesso. E se locupleta. Desencarnado, está desencarnado, não pode mais pegar esse copo de cerveja. Se ele botar a mão, fluidicamente falando, vai passar pelo copo. O que é que ele vai fazer? Procurar alguém que goste também, que tenha prazer como ele. E os 2, os 3, ou os 4, ou os 5 vão beber juntos. E cair juntos. Então, todas essas cenas, lá de cima, não está sozinho. Não está sozinho.
não está sozinho. Não está sozinho. Todos os vícios, todas as formas de dependência química se faz ao lado do espírito que tem prazer também daquele tóxico, daquela dependência química que ele tanto necessita. Mais uma vez, as tentações existem para nos testar, em todos os níveis. Cabe a você, por isso que você evolui, quando você vence isso. Às vezes, vencemos pela dor. Vem a dor para castigar ou apenas para cumprir a lei de ação e reação. A dor vem como um alerta. Castigar não, porque Deus não castiga ninguém. Somos nós que ficamos tão arrependidos do que fazemos e planejamos uma nova existência, dizendo, me dá a oportunidade de me redimir, de purificar o meu perispírito, às vezes até por uma doença kármica. E aí a grande incidência de câncer que nós estamos tendo agora nessa virada de transição planetária. É a oportunidade que muitos espíritos estão tendo de limpar o perispírito para poderem continuar a reencarnar num processo de regeneração. Daí a grande quantidade, porque a cura está chegando aí. E é necessário passar por essas provas antes que Deus, com a sua misericórdia, nos conceda a cura, como aconteceu alguns séculos atrás com a hanseníase. Então vamos prestar atenção nisso. Toda dor tem um motivo. Não para te machucar, para te ferir, mas é como fosse aquela agulhada para que você despertasse e acordasse. Ninguém precisa evoluir sofrendo. Isso é opção nossa. Isso é opção das péssimas tendências e opções que fizemos do nosso livre-arbítrio. Mas ninguém precisa sofrer para crescer. Nós é que escolhemos esse caminho. Questão 471 do Livro dos Espíritos. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, não sei de onde vem, acordei hoje, depressivo, não quero fazer nada, não quero trabalhar, não quero sair de casa. Ou uma íntima satisfação, você acorda alegre, bem disposto, querendo trabalhar, querendo ajudar as pessoas, sem que lhe conheçamos a causa, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com elas estiveste durante o sono. Cuidado quando for dormir hoje, amanhã, depois. Cuidado com o que você lê antes, com as discussões tolas e bobas, aquelas discussões familiares, que não tinham o mínimo motivo de existir, mas é provocado, porque eles não querem a tua felicidade. Cuidado, companheiro. Cuidado, porque você conhece, você sabe o porquê disso. Então seja aquele farol sinalizador dentro da tua casa. Seja o farol sinalizador pelos seus comportamentos, pelos seus pensamentos, pela sua fala, pelo seu discurso. É difícil? Claro que é. Principalmente dentro do lar, como a gente fala sempre aqui, que é o local mais difícil de ser espírita. É difícil, companheiro. Mas a gente vai aprendendo, nem que seja pela dor. Questão 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. Como a gente falou aqui logo no início, né? Daquelas seitas esotéricas que falam isso. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado, conforme a natureza do teu pensamento. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, que faz a prática do bem. Isso é sempre bom. Somos seres vibracionais.
Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração magnética, uma onda magnética, invisível, mas que pode ser positiva ou negativa, como já falamos aqui. E são 7 questões que você deve atentar. Quem me deu essa contribuição foi um WhatsApp que a gente recebe lá da Vila Sapê, do grupo de trabalhadores lá da Sapê, né? E a gente recebeu 7 informações graças ao nosso companheiro Rubens, né, que mandou lá no WhatsApp dos trabalhadores e dos não trabalhadores também, da Vila Sapê como eu, devido à minha dificuldade. Não posso estar lá todo sábado como eu gostaria, como a gente fazia já há 32 anos, né? E devido a essas dificuldades que a gente está tendo, mas que temos que enfrentar e levar de bom ânimo, eu pedi uma licença a Eurípides em relação ao trabalho da Vila Sapê. Então os companheiros me mandaram essa mensagem, o Rubens em especial, dizendo que, primeiro, você deve se preocupar tremendamente com os seus pensamentos, até pelo que nós já falamos aqui. O pensamento atrai coisa boa e coisa ruim. Os pensamentos, não esqueçam, é um imã que traz para você espíritos amigos ou inimigos, de acordo com essa onda mental que você emite 24 horas por dia. Segundo, isso, segundo o Rubens nos colocou, é muito aceito pelos budistas, né? O pessoal do Oriente estuda muito, e é bem semelhante ao que nós estudamos na doutrina também. A doutrina espírita corrobora tudo isso, todos esses 7 pontos que a gente vai botar aqui, e explica o porquê. As companhias. Gente, o pessoal que trabalha em departamento, escritórios, seja públicos ou privados, empregos públicos ou privados, dependendo da pessoa que está ao seu lado, aquilo pode ser um problema terrível. Eu fiz uma continha com os nossos alunos na faculdade, uma calculadora simples poderá fazer essa reflexão. Passamos mais tempo com os colegas de trabalho do que com os nossos entes queridos. Pelo menos 8 horas por dia estamos ao lado desses companheiros. E se for aquele companheiro chato, é difícil, hein? 8 horas do lado daquela figura que só fala de coisa ruim, só de tragédia. E soube ontem, morreu não sei quantos, viu? O banco tal. E depois, começa assim, e depois vai embora. Não dá, né, pessoal? 8 horas por dia, com essa vibração na tua cabeça, é difícil. Por outro lado, aquelas pessoas que falam no bem, só falam coisas agradáveis, faz com que a gente se sinta bem do lado dele. Não quer mais sair do lado dele. Então, os pensamentos e as companhias fazem diferença. O que mais? A música. Quando a gente chega aqui, escuta o coral tocando, as músicas espíritas, preces cantadas, que vai apacientando o coração. Mas existem também aquelas músicas que te agitam e que faz com que você entre em sintonia com o mundo inferior. Certa vez, pesquisando isso com aquele nosso companheiro Moacir Camargo, que esteve aqui recentemente, ele falou que até música clássica pode ser também complicado para a gente, hein? Dependendo do autor, o momento que aquele autor, aquele compositor estava escrevendo aquela composição clássica, as vibrações da música vão te induzir também para coisas desagradáveis, de acordo com o momento do artista, veja só. Mas, na maioria dos casos, são verdadeiras canções mediúnicas, né? Que chegam e a gente procura como é que ele se inspirou para escrever tal coisa, tal composição. Mas também tem um lado negativo, como de Mozart, também tem um lado ruim ali da vida dele. Nem todas as músicas clássicas são adequadas, por exemplo, uma reunião espírita, no ambiente do culto do lar.
Temos que também ver isso. Mas que a música implica e envolve a cada um de nós. Terminando, as coisas que você assiste, como nós vimos na televisão, que vai te acompanhar com aquelas vibrações para o leito, assim que for dormir. O ambiente que te cerca, ambiente agradável ou pesado, é de acordo com a graduação de pensamentos. A fala, o que você diz, é uma verdadeira arma. A voz, a faca, é uma faca que corta. Dependendo da forma como você fala, como você se expressa, como você se coloca, o tom dessa fala, a forma odiosa como você fala, ou a forma bondosa como você fala, cativa as pessoas. E a gratidão. Sempre agradecendo, por maior que sejam as provas, por maior que sejam as expiações, sempre devemos agradecer, porque afasta de forma imediata aqueles espíritos infelizes que desejam o nosso mal ou a nossa infelicidade. Não esqueçam nunca disso. E aqui termina nosso estudo, que, como disse no início, não é completo, graças a Deus. Cabe a vocês continuarem a pesquisa. Muita paz a todos. Obrigado.